Bring Her Back é uma das melhores coisas do ano. Eu poderia estar sendo totalmente tendencioso ao falar, já que um dos meus gêneros favoritos de terror é o terror recheado de metáforas e sentimentalismo humano. Também poderia estar sendo tendencioso ao falar, pois gostei de Talk to Me. Mas não, quer dizer sim, mas não. Bring Her Back é um daqueles que te apresenta uma coisa simples e te atinge com algo muito menos habitual, com impacto. Dos irmãos Philip, Bring Her Back apresenta uma sinopse simples. Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva. É isso. Quando me foi apresentado esse filme, ele foi divulgado como o filme dos mesmos diretores de Talk to Me. O novo filme dos diretores de Talk to Me. Dos mesmos diretores de Talk to Me. Filme dos diretores de Talk to Me. Ele é totalmente diferente. Embora tendo gostado de Talk to Me, ele não foi um ápice, mas o prelúdio de algo, de que algo muito bom viria pela frente. E eu ouso dizer que essa coisa era Bring Her Back. Quando acabei esse, me vi em um conflito com o que eu pensava, com o que eu poderia escrever sobre, e eu simplesmente não tinha palavras, era como se todas as palavras tivessem sido arrancadas da minha boca. Sem mais, nem menos, tudo tinha sido varrido, e a única coisa que eu tinha era um sentimento dúbio, confuso, triste e totalmente horrorizado. Eu tinha sim uma leve expectativa pra ele, mas normalmente quando vejo que algo vai sair, eu esqueço. Porém o sentimento de que este filme estava me rodeando novamente fez eu ficar empolgado em digeri-lo em segundos. Como eu gostei de Talk to Me, eu esperava algo, mas não tudo. Ao invés de acompanharmos jovens totalmente odiáveis, irresponsáveis, imaturos e irritantes diretamente ligados a uma mão embalsamada e amaldiçoada, aqui acompanhamos jovens, porém totalmente frágeis, perdidos e na mira de um plano muito bizarro. Um dos maiores problemas que vi em relação ao público e Talk to Me foi em relação a não gostar de nenhum personagem ou achar que a trama se cansa ao entrar em uma questão muito mais emocional. Parte achou os personagens chatos, irresponsáveis, idiotas, tontos, otários, mas pessoal, a sinopse é literalmente essa: adolescentes jovens em contato direto com uma mão amaldiçoada. Jovens são chatos, mas o mais importante é que quando nos deparamos com esse enredo, esquecemos de duas coisas. Além de esquecermos que a sinopse se trata sobre jovens chatos, irresponsáveis, idiotas, tontos, otários diretamente ligados com a mão embalsamada e amaldiçoada, esquecemos que mesmo sendo jovens e atribuindo o termo chato, ainda são pessoas com sentimentos. Você em algum momento da sua vida também foi jovem ou também foi chato em uma perspectiva. E às vezes até continua sendo. Talk to Me fala sobre aquela sensação impulsiva de buscar apagar toda a sensação ruim, o peso de culpa, aqui no caso, luto, da forma mais autodestrutiva possível. E quando você coloca uma adolescente com sintomas depressivos que se culpa pela morte da mãe, ao lado de uma mão que te permite se comunicar com os mortos, adivinha o que acontece? E ouso novamente arriscar, mas Talk to Me foi um dos poucos e recentes filmes que retratam jovens atuais de forma até que boa. A inconsequência juvenil em uma era onde o sobrenatural se torna viral. E eu facilmente consigo acreditar que isso poderia acontecer na vida real. A outra parte se queixou do filme não focar 100% na parte sobrenatural e lidar com o fator mais emocional e de culpa da protagonista. Mas acho que isso que sustenta ele, pois quando você aborda um trama com jovens chatos, irresponsáveis, idiotas, tontos, otários diretamente ligados com uma mão embalsamada e amaldiçoada, você espera que eles sejam apenas isso e acabou, até serem confrontados com uma personagem cheia de conflitos. Ao meu ver, quando o filme passa a abordar o sobrenatural como algo que se esgueira diante de nós, isso é muito mais interessante. A forma como escrevem isso é muito curiosa. O sobrenatural parece uma doença. De fato, ele tem um defeito. Ele se prolonga ao ponto que para alguns isso pode se tornar monótono. Para mim não foi, mas foi. Diferente de, por exemplo, Until Dawn, que os personagens são chatos porque não são carismáticos e são mal escritos, aqui são chatos porque são jovens. Então quando junta essas duas coisas, jovens desequilibrados e um jogo viral de falar com os mortos, você torce para que eles sejam mortos. Até você perceber que isso é muito cruel e que o filme está além de meros sustos. Tipo, sim, ele tem uma cena de montagem icônica, mas olha essa porra! É terrível. O filme se vendeu como algo bobo e te entrega Depressão 2. Eu tenho a 1. A melhor coisa, e novamente posso estar e posso pagar com a língua,
Mas a melhor coisa que esses diretores sabem fazer é escrever personagens e fazer com que haja um conflito, que você fique preso com aquilo tudo. Eles transcrevem a dor que o personagem está passando no visual, em cena, na direção. É totalmente angustiante assistir, pois ele te pega não só no sentimento, mas na história. Sim, eu tinha uma leve expectativa, pois gostei da direção e composição em Talk to Me, e simplesmente foram lá e entregaram um terror muito bem trabalhado que se esgueira em trejeitos do mesmo. Só que melhor. Como eu disse, quando eu vi algo do filme, eu só sabia quem eram os diretores e imaginava uma trama. Eu não sabia nada da sinopse e nem tinha visto os trailers. Particularmente eu gosto de ver bem superficialmente as coisas para que talvez elas possam me surpreender. Então só quando eu fui ver o filme, eu pesquisei a sinopse. E estava lá. Um irmão e uma irmã testemunham um ritual aterrorizante na casa isolada de sua nova mãe adotiva. E eu pensei, é isso? O filme conta a história de dois irmãos que são adotados por uma orientadora. O Andy, a Piper e a Laura. E eu até acho que a questão de não saber nada sobre o filme foi o charme. Não tem muitas voltas. A sinopse é o que é. Mas o que será que é tudo isso? O que de tão estranho essa mulher esconde? Não tem muito que eu me estender aqui. Quando tiverem a oportunidade, assistam. Tudo nele é tão bem planejado, bem feito, que me choca que ao mesmo tempo que eu saí perturbado com alguns detalhes, eu saí triste com outros. Então se torna uma marca registrada dos diretores. Um filme de terror onde o terror não é apenas aquilo lá fora, mas o aqui dentro. E embora trabalhando no emocional, o filme não deixa de ser horroroso. Agora é claro, essa palavra é usada no bom sentido. Em ambos os dois casos, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Acho que assistir qualquer coisa dos diretores é ir com uma cabeça aberta, que você não vai encontrar histórias de espíritos convencionais. Bring Her Back igualmente trabalha o luto em diferentes vertentes. Ele chega a ser tão assustador que não precisa escancarar algo em tela, mas desperta o teu desejo em ver algo em tela, pois a ideia que ele apresenta vai te deixar curioso e muito. O filme começa e você não sabe muito bem onde você tá. Ele abre logo de cara com uma espécie de ritual acontecendo e várias imagens estranhas em tela. É tudo esquisito. Você vê uma mulher de joelhos no meio de um círculo, enquanto de fundo uma mulher fica falando em russo. Até que um cara só de cueca chega até ela, até a mulher do círculo, e coloca a mão na cabeça dela. O filme então mostra vários takes estranhos de corpos deformados, de coisas que parecem ser pessoas, e as ideias apenas aumentam. Acompanhamos uma mulher que está gravando o momento atual e ao lado vemos algumas pessoas amarrando uma corda no pescoço de uma outra mulher. A mulher que grava então não parece abalada, ela simplesmente caminha por todo lugar e nos mostra um corpo. Então ela levanta a câmera e estão enforcando a mulher. A câmera então foca na mulher do círculo e o filme começa. Me permita explicar o filme, esse começo, com uma simples frase. Bring her back, traga de volta, faça ela voltar. Se não ficou claro, o filme vai falar sobre tentar trazer algo de volta. Agora vemos as cenas com o que a mulher falava em russo. Imite a morte do corpo, mova a alma, imite a morte. Futuramente eu volto nisso. Depois disso ela fala coisas para acalmar algo e é quando ela diz: chegou a hora, e o letreiro do filme aparece. Chegou a hora, bring her back, traga de volta. Ele começa assim, ritual, corpos, gravação e rapidamente, sem muita explicação, é cortado pros nossos protagonistas. O ponto alto de ter ido assistir com essa premissa básica é que quando ele começou eu não havia me tocado do perigo iminente, e quando juntei 2 mais 2, percebi o que aconteceria aqui. O filme abre com uma cerimônia ritualística onde há pessoas mortas e pessoas sendo mortas. O título do filme é Traga de Volta, e já nos minutos iniciais, nossos personagens são adotados. Puta merda. Depois eu volto nisso tudo, eu prometo. Os personagens principais então são a Piper, uma garota com deficiência visual que enxerga bem parcialmente, ela não enxerga nada, apenas parcialmente luzes e formas. E o seu irmão, o Andy, um jovem quase atingindo a maioridade e bastante superprotetor. A história já começa com os dois em casa até que desesperadamente a Piper chama pelo Andy e fala que o pai não está respondendo. Ele fica sem muito entender, então ela começa a explicar que ele está no banheiro e não responde. Temos uma cena dela passando pela cozinha, tateando as coisas e pegando uma faca sem ponta. Ela leva até ele, ele pega e usa ela para abrir a porta.
Então é quando eles encontram o pai morto no chão do banheiro. Esse começo é direto, e embora chegando com os dois pés logo de cara, mesmo você já sabendo que eles seriam adotados, é como ele conta e não só o que conta. No começo do filme você nota a Piper tentando interagir com o pessoal, e o pessoal basicamente caga pra ela, zombam dela, e quem acolhe é o Andy. Logo depois ambos já encontrou o pai morto, só restam um ao outro, só os dois. Andy! What's happening? Os personagens estão conectados por várias coisas. Eles se amam, são família, ele quer protegê-la a todo custo e ela ama muito ele. We lost. A parada já fica tensa aqui porque quando eles vão conversar com uma mulherzinha do conselho, desculpa pessoal, eu não sei o nome, a mulher que vai falar pra onde eles vão. Fala que achou um lar incrível com uma mãe incrível, que o lugar é perfeito pra Piper. O filme então implanta essa ameaça de ambos serem separados e você nota o desespero deles. Ele não quer que ela vá morar com estranhos e ela não quer que ele vá pra longe. Wait, hold on. You're splitting us up. But I look after her. Ambos precisam um do outro e um momento só é ainda mais alimentado quando ao ser questionada do porquê o Andy não poderia ir com ela, Why can't he just come with me? a mulher diz que a Laura no passado teve problemas com crianças problemáticas. O Andy é o problema. A mulher não fala isso. A Piper pergunta. Grapefruit? I got into trouble when I was younger. Toranja, grapefruit é uma palavra que eles usam pra verdade verdadeira, sem mentiras. Então o Andy fala que no passado ele se meteu em encrencas, mas foi há muito tempo e ele só tinha 8 anos. E eu nesse momento fiquei em choque, porque eu tinha imaginado ele roubando carros. Até ele falar que ele tinha 8 anos, mas a situação ainda permanecia tão tensa que parecia que era algo muito pior do que aquilo, roubar carros. Mas o filme não vai falar agora. Basicamente eles falam pra Wendy, não, eu não fui pesquisar o nome dela, falam que não podiam se separar. E o Andy pergunta se não teria como entrar em um acordo pra que os dois fossem juntos. She needs me. A mulher, Wendy, diz que ele poderia pedir a tutela dela quando fizesse 18 anos, Can you talk to her and just tell her that we are not splitting up? mas ele recusa. Ela então fala que se a Laura aceitasse, ele poderia ficar com ela até poder pedir a guarda da irmã e pergunta se durante esse período na casa da Laura ele poderia se comportar. 3 meses. 3 meses era o que ele deveria aguentar. Tudo dá errado em menos de uma semana. E assim os dois vão ser adotados por essa mulher. O Andy, que não era nem pra estar indo, e a Piper, que é cega em um filme de possessões e maldições. Eba. Uhul. Eu gostei. Gosto da maneira como os personagens são escritos, pois não demora muito para os personagens serem apresentados e se estabelecerem. Você tem os órfãos e uma trama que você sabe que vai ter algo de muito ruim. É só lembrar do começo dele com corpos deformados e pessoas sendo mortas. Detalhe, o filme bem nos segundos iniciais mostra algo que passou despercebido por mim. Ele abre com algo ainda mais bizarro que eu só vi tempos depois, mas é uma imagem de ponta cabeça invertida com aquelas câmeras de luz esverdeada, noturna. Na gravação vemos um bebê que acabou de nascer, um recém-nascido, pois ele ainda está com cordão umbilical. Em cima dele está escrito culto, e logo depois um take é inserido como se aquilo fosse uma gravação dizendo: isso não é um culto, guardem isso. A única coisa que você quer aqui é que nada de errado aconteça, mas você sabe que algo ruim está chegando. Um outro grande ponto de destaque é o desconforto que o filme consegue gerar ao mostrar o com crueza, o real, sem muitas voltas. Quando ele te joga um corpo em cena, é desesperador, pois não só toda a construção é bem feita, como aquilo parece um cadáver. O corpo não é escondido, não tem mistério, ele apenas aparece em tela como se não tivesse medo. Essa coisa é complementada quando vemos as pessoas usadas como alicerces de algo sombrio ou em cenas mais simples onde o personagem faz xixi na cama. Eu já desenvolvo isso, mas o filme consegue transmitir aquela ideia do fedor, da carne, do cheiro podre de suas ações. Bom, então nossos personagens chegam na casa da megera, digo Laura, e aqui o filme é safado ao brincar já com aquele sentimento onde o Andy não pode cometer erro algum. Se ele vacilar, ele pode perder qualquer possibilidade de ter a guarda da irmã. Então assim que é mostrado ele chegando na casa, você espera que nada aconteça. Ele quase bate o carro. E a Piper lança uma dessa. Thought I was the blind one. Shut up, Piper. A relação desses dois vai ser algo que eu sempre vou voltar. Oi. Algumas cenas antes de irem pra nova casa, eles estão embalando tudo da antiga. Os dois escondidos embaixo da cama, um clima terrível, mas eles conversam sobre o pai. You hear that? Is Dad going to heaven? Um avião passa por cima da casa e é onde ele fala, de uma forma pra quebrar aquele clima, que uma pessoa quando morre não é simplesmente levada, enterrada ou queimada. That's what happens. You don't get burned or buried, you just catch a plane.
Ela pega uma passagem de avião e a Piper ri achando aquilo bobo. Ele então fala sobre ela poder levar algo do pai, antes que tudo seja levado. E ela diz que as roupas não têm mais o seu cheiro. Nada lhe parece com ele ou remete a ele. Tudo foi lavado, alterado. Até que ele fala que eles não lavam as roupas de cama. E assim, os dois partem pra nova casa. Os dois dentro do carro. O Andy dirigindo e ela agarrada a um travesseiro que remete a uma lembrança do pai. Essa cena mostra todo esse cuidado do Andy por ela, que ela mesma diz que ele não precisa tentar mostrar, fazer parecer com que tudo seja legal pra ela. You don't have to make everything nice for me, you know. Yeah, I know. Na cena do carro, ao irem pra casa, eles veem o sol, e o Andy apenas retira o quebra-sol do ponto de visão dela para que ela sinta ao menos um pouco de luz. Então, eles sem saberem aproveitam o último momento de conforto juntos. Assim que entram na casa, além do barulho extremamente alto, o que é mais estranho é a personalidade da Laura. Oh, welcome to your new home. Sabe aquele sentimento de que algo muito falso está sendo construído? Parece que tem algo errado, mas você, como quem assiste, não pode concluir nada ainda. Look at you. Say hi. A única coisa que você tem é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Você acaba por compartilhar a mesma perspectiva que o Andy, que nem mesmo foi escolhido pra estar ali. E eu digo isso porque nesse começo o filme reforça por meio simples que não era pro Andy estar ali. I'm Laura and you're Piper. Yeah. And Andy. that's right, Piper and Anthony. Andy. Ela é empolgada demais, feliz demais com a chegada da Piper, como se estivesse vendendo uma imagem. Ela faz questão de mostrar que ela é meio esquisita e usa isso como brincadeira. É como uma prova de que ela é esquisita? Sim, mas é legal. Tudo bem que ela empalha seus bichinhos de estimação. Enquanto ela conversa com a Piper, o Andy dá alguns passos pela casa e pisa no tapete e percebe que ele está fixo no chão com fitas e pergunta se aquilo era pra Piper. Is this for Piper? E ela responde dizendo que não, que era pra sua filha. E quando ele pergunta onde ela está, ela diz que ela está morta. My daughter's blind. Oh, is she here? No, she's passed. E assim como um ser que ganha consciência, não é tão difícil imaginar o que está prestes a acontecer. O Andy se desculpa, a Piper pergunta como ela morreu, o Andy chama sua atenção, mas a Laura diz que está tudo bem. She's drowned. Eles são interrompidos, pois a Wendy, a mulher, liga pra Laura e eles saem pro quintal. Oh, if you're going outside, don't let the cat out. Ao saírem procurando o gato, eles dão de frente com uma piscina enorme e com o Wally. A Laura diz que o Wally também perdeu a família e precisava de cuidado, e que ele ficou mudo e triste depois da perda da irmã, a filha dela, a Katie. O que transforma todos esses acontecimentos seguintes em algo ainda mais estranho é a maneira como o gato se comporta nos braços do Wally, a maneira como a Laura faz o Andy se sentir invalidado. Lovely. Look at that. Oh, someone. Não sabendo seu nome, mentindo sobre as características do Wally pra Piper como um gesto de brincadeira. Red. Yeah, and curly too. Como ela mexe nas coisas do Andy, como ela faz questão dele se sentir culpado e irritado, e das piores dessas coisas, como ela observa a Piper dormir em seu novo quarto, o quarto da Katie. O filme não tenta nos surpreender que tem algo errado, ele já deixa claro isso logo no começo, na sua sinopse simples, na sua composição em criar uma personagem que transborda uma sensação estranha e na ambientação. A Laura é maravilhosamente interpretada pela Sally Hawkins e essa mulher aqui tá incrível. É bizarramente estranho assistir, pois você, que considerando seu começo outro filme dos mesmos diretores, pense que seu maior problema poderia e deve ser um demônio, mas que é surpreendido por uma personagem totalmente previsível, maluca e que esconde algo terrível. Você não sabe o que é, e mesmo que em busca de algo, a única coisa que você recebe são sorrisos e gestos falsos. Tem algo de errado e o filme não esconde isso. Ele quer que você procure por isso, que fique à beira da loucura esperando por respostas. A Laura é estranha, não porque é estranha, mas porque, paralelamente, enquanto o filme nos conta uma história de dois irmãos se adaptando em sua nova casa com sua nova mãe, ele conta a história de uma mãe que perdeu sua filha e faria qualquer coisa para trazê-la de volta. Depois que todos vão dormir, a Laura diz pro Wally que ele espere no quarto dele. Wait in your room.
Ela rola a tela do celular enquanto busca em meio à previsão do tempo alguma coisa que ainda não ficou claro. Ela então em seu quarto abre uma fita VHS e a coloca no videocassete. O conteúdo, a fita do começo do filme. Aqui vemos mais algumas coisas. Uma mulher chorando e aquele mesmo homem usando uma grande bacia de tinta branca para formar um círculo. Círculo esse que já apareceu além do início de forma representativa na chegada dos irmãos na casa. E tinta essa que lembra o mesmo rastro branco que o Andy vê passando pelo terreno em torno da casa. O filme não mostra nada mais além do que isso, e é abruptamente cortado por uma cena onde a Laura abre uma gaveta com a foto da filha, mas não conseguimos ver o seu rosto. E vai ser assim ao longo do filme inteiro. E o que coloca um ponto final de que há algo realmente errado é ela indo no meio da noite com o Wally até um galpão trancado e a sequência pela manhã, onde ela vai até a piscina e usa uma tinta branca para demarcar um lugar. Então ela senta na borda e espera. E diferente do Dissecando de Poughkeepsie, onde eu sigo restritamente o mistério do filme e sua linearidade, vou ter que fazer diferente, porque se o mal que está aqui não é o que está escondido, o que ele realmente esconde? A dor. E se não há mais dúvidas de que tem algo de errado, nada mais que justo que falar sobre isso agora. Bring Her Back não é só um filme com uma trama sobrenatural, assim como Talk to Me não é. Só isso. Ambas as duas coisas fazem parte de algo muito mais bem trabalhado. A minha maior dúvida era como a Laura teve acesso a um vídeo gravado em VHS em russo. Ok, a partir daqui eu vou falar claramente o plot do filme e toda a minha investigação paranormal em volta dele. West, como assim investigação paranormal? Deixa que eu te mostro. Sabe o que é isso embaixo? Uma URL. URL é um endereço eletrônico que identifica um recurso na internet, um site. Ou seja, a fita VHS da Laura tinha uma URL. E vocês acham que eu apenas assisti o filme e deixei passar? Na verdade sim. Mas quando eu estava montando o roteiro e vi aquele take Nós Não Somos um Culto, eu achei tudo aquilo estranho. Eles estavam falando com quem? O que estão mostrando? Foi então que lembrei que Talk to Me teve um material de divulgação envolvendo vídeos e sites. E eu lembrei da cena do VHS do endereço. Pensei então, o que essa URL esconde? Ou melhor colocando essa pergunta, o que essa URL vende? Bom, quando eu reparei de verdade que se tratava de um endereço, eu fiquei incrivelmente tentado em digitar isso no Google, mas tinha duas coisas que meu senso alertou. Isso é um filme de terror e o endereço tá em russo. Obviamente eles não explodiriam meu PC, afinal isso é um filme, mas ninguém quer arriscar. O negócio tava inteiramente russo com um simples .net no final. Eu estava me borrando e nada tinha acontecido. Então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar por sites do filme, sites dos dois filmes, mas não encontrei nada. Fui até o Reddit esperando que alguém tivesse visto a mesma coisa, mas também não achei nada. Na verdade, eu achei um post dizendo que no meio do filme você conseguiria encontrar um link para um site. E eles colocavam um link ali para ser clicado. E eu não cliquei. Era um link dizendo que era o mesmo link do site que estava possivelmente no filme. Eu não entendo russo e muito menos sabia se era verídico. Então salvei apenas a informação que sim, era um site. Na minha cabeça, se eu ficasse encurralado demais na minha dúvida, eu clicaria e só pensaria depois. E você pode estar se perguntando, demorou demais para clicar. Sim, pode ser tudo mentira. Mas pense só, se você também fosse um personagem nessa trama, você gostaria de ser possuído através de um link russo dentro de um filme de terror? Pense nisso. Então eu fiz a coisa mais idiota que era pra eu ter feito desde o começo. Eu traduzi a URL, e assim eu cheguei ao nome, Black Angel Tapes, as fitas do Anjo Negro. Então joguei no Google e achei. Mas antes de clicar, fui direto pra parte de notícias, e vi que alguns sites falavam sobre esse site bizarro, um marketplace. E eu pensei, um marketplace do que afinal? Por que ele está atrelado ao filme? E aí eu cliquei, um marketplace de coisas amaldiçoadas. A primeira coisa que apareceu foi uma mensagem, um aviso, dizendo que este site é altamente monitorado por aqueles que brilham. Se você comprometer o mercado, será visitado. Sem captura de tela, sem compartilhamento, sem vazamento. Expor por sua conta e risco. Cuidado aconselhado.
Em nome da pura investigação, se eu me fuder, por favor me ajudem, sejam o meu Scooby-Doo. O site das Fitas do Anjo Negro é um site de venda e compartilhamento de itens amaldiçoados. São 13 no total e cada um com informações sobre eles. Então eu me dei conta. Bring Her Back e Talk to Me foram além de um conceito de universo amaldiçoado. Eles não se estabeleceram apenas em filmes. Eles criaram um site de vendas online sobre essas coisas amaldiçoadas, com informações, dados e coisas que acrescentam toda a atmosfera criada para os filmes. Eles tornaram isso real. Eles foram geniais pra caralho. Aviso, caso seja sensível a conteúdos e temas pesados que envolvam violência e uma camada sobrenatural, recomendo pular essa parte ao sair do vídeo, pois a partir de agora irei falar sobre o site. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi apenas descer a página. Queria ver o que tinha e se tinha algo identificável. Eu tava com puta medo de tomar um jumpscare, ou coisa do tipo. Foi então que imediatamente entre todos os itens eu achei um post. As fitas da ressurreição de Terry eram um dos vídeos que apareciam em sequências aleatórias ao longo do filme. A primeira coisa que fiz foi ver se eu conseguia ter acesso aos detalhes do produto, como as fotos e informações. E eu não só tinha as fotos, como tinha um vídeo e as informações breves sobre. As instruções sobre o ritual. Instruções passo a passo. Não mais de 12 meses falecido, convoque por sua conta e risco, consumo parcial pode resultar em manifestação da alma. Através do hospedeiro, o falecido pode falar, andar. A minha fome por aquele mistério só crescia. Eu queria mergulhar de cabeça no que o filme tinha apresentado, mesmo com medo, então eu assisti a fita. Mas antes, vamos falar sobre o site. A primeira coisa que aparece na aba principal foi um outro aviso. Este não é um mercado público. Aprovamos apenas vendedores com relacionamentos duradouros para publicar suas ofertas. Isso garante que você sempre obterá o produto da melhor qualidade, correspondendo à descrição exata fornecida pelo vendedor. Logo abaixo, havia os itens disponíveis. O primeiro item é uma pelúcia de um tigre chamado Timmy. Não há vídeo, apenas algumas fotos e sua descrição. Um item amaldiçoado. Um brinquedo que pertenceu a Grant B. A AFP usou isso junto com médiums para tentar localizar os corpos. Estavam chegando perto, mas ligações com o encerraram o caso. Ainda o canaliza. Em todo o produto vamos ter uma seção de comentários, fale com o vazio, que é basicamente um chat, comentários do produto, onde o pessoal pode interagir com o vendedor ou entre si. Vou estar falando sobre em cada item. Aqui não tem algo muito relevante, apenas uma pessoa pedindo uma forma de prova, alguém perguntando se entregavam na Alemanha, uma oferta ruim e o próprio vendedor dizendo que a AFP conseguiu encontrar os corpos e eles estavam queimados. Nesse produto, ele é apenas uma fita. Sua descrição: Norm fode com o site e é visitado. Ele tenta fugir para a floresta. Eles o sangram lentamente. A julgar pelas marcas na garganta dele, eles o ofereceram a Gorloff. Descanse em paz. Basicamente aqui descobrimos que algumas pessoas tentaram ferrar com o site e se deram mal. Muito mal. Eu falo pessoas pois através dos comentários descobrimos que já se foram 11 e que todas acabaram sendo visitadas. Além disso, através dos comentários também descobrimos que há várias pessoas que se divertem comprando as fitas para assistir essas pessoas sendo desvividas. Esse é um dos que mais tem comentários e ofertas. Temos também um comentário de uma pessoa dizendo: outro? Eles nunca aprendem. Faça uma oferta. Outra coisa curiosa é que nos comentários perguntam se é possível escutar o barulho dessa tal coisa, o Gorloff, e o vendedor diz que não, pois ele o escutou uma vez e o som era como 1000 gritos. E depois um outro comentário diz: eu adoro que a voz dessa vadia esteja simplesmente perdida lá dentro agora. O que me leva a crer que a pessoa morta é levado por essa coisa. Ela é machucada na garganta e a descrição da voz dessa coisa é que é um coro de 1000 vozes. Ou seja, a pessoa é morta e presa a isso, fazendo parte disso. O nome é inteiramente autoexplicativo. Assistindo um demônio devorando lentamente uma garota. China, 3 fitas, uma garota filma uma criatura demoníaca observando-a dormir. Ela se aproxima cada noite e então começa a comê-la aos poucos a cada noite. Disseram que assistir as fitas poderia trazê-la pra qualquer cômodo em que você as assistisse. Então eu assisti na igreja. Já enchi o saco dessa merda. Quero me livrar da minha coleção. Ok, esse aqui eu não assisti. Sim, foi muito cagão. Mas qual é? Maldição possivelmente asiática, eu tenho problemas pra dormir. Essa coisa ia me deixar maluco. Não tem muito desenvolvimento a respeito. É basicamente isso que está escrito. Os comentários só mostram mais curiosos
curiosos e uma interação onde uma pessoa pergunta se dá pra ver ela sendo comida por inteira. Aí o vendedor diz que é só o cara comprar e descobrir. E o cara responde que só compraria se ela desvivesse na fita. E alguém responde ele: ela não pode morrer se é ela que está filmando, seu animal. E o resto é ele desejando que a pessoa seja e que tudo seja postado no site. Neste post, a pessoa vende várias gravações de um assassino. Sangue, morte, agulhas. Imagens capturadas por um traficante da Dark Web que pratica eutanásia em seus clientes drogados. Diferente de outros assassinos, esse maluco leva uma pequena lembrança logo após matá-los. Cabelos, dentes, unhas, pele, roupas. A razão do porquê vai te deixar doente pra caralho. Mas não vou estragar aqui. Você terá que ver isso por si mesmo. Um assassino que grava suas vítimas e usa agulhas. Na seção de comentários desse temos várias ofertas, mas o comentário em destaque é uma dúvida sobre os diferentes vídeos, onde o vendedor responde que ele poderia conferir a lista em sua DM, ou seja, é um catálogo diverso com diferentes pessoas e afins. Agora, pra que o cara usa as coisas? Obviamente algum ritual fudido. Detalhe, esse também tem vídeo e é basicamente o que é descrito. Ele silenciosamente entra no quarto de alguém enquanto ela dorme, mata ela com uma agulha de forma bem rápida como se não tivesse esforço algum ao fazer aquilo, e depois vemos ele retirando uma unha da pessoa como lembrança. E adendo, ele não faz nada disso de forma limpa e cirúrgica. Quando vi esse item, imaginei que o cara estava vendendo um sangue demoníaco, tipo sangue de demônio, sangue do diabo, mas era uma tradução mais literal, sangue ruim, sangue do mal. Eu trabalho no sistema prisional e tenho acesso aos piores do mundo, comprador de primeira viagem ou adicionando à sua coleção. Cada frasco é único e contém o sangue de um filho da puta doente e maligno, bem como sua foto de identificação, cópias de registros prisionais e detalhes do crime. Quanto maior a oferta, mais maligno o sangue. O cara vende sangue de pessoas ruins. Bom, acho que o que descreve esse muito bem é o comentário que questiona como o cara ainda não foi preso. E a resposta dele é: ninguém aqui liga pra essa porra. Tem um comentário que ainda pergunta se é seguro beber e o cara só responde: sei lá, cara. Sim, claro. É o que é? É uma lista extensa com vários tipos de vírus catalogados e armazenados em disquetes. Malware vintage para iniciar ou continuar sua coleção, não responsável por quaisquer dano após a compra. Execute-os por sua própria conta e risco. O post contém só colecionadores e um maluco falando que vai usar isso pra ferrar com sua ex. E aqui eu queria adentrar em algo. A maior parte desses comentários parecem ser feitos por jovens, adolescentes. É algo muito parecido, similar com o comportamento que vemos hoje em dia. É sempre usando gírias como esquizo ou termos que só quem está mais dentro da internet conhece. E em alguns comportamentos parece muito aqueles jovens estranhíssimos que se afundam em fóruns por aí. Nesse produto o cara vende um gravador de um serial killer, e em um pequeno vídeo escutamos ele pipocar alguém. Comprei esse gravador em uma venda de garagem em Michigan, várias fitas e horas de gravação de um assassino fantasiado, planejando e em seguida executando vários assassinatos. Não posso confirmar a validade disso, mas você pode ouvir alguns dos assassinatos, e os nomes e datas mencionados correspondem a alguns relatos de pessoas desaparecidas depois de fazer algumas investigações. Observação: eu não vou pra porra da polícia, comprem e entreguem a eles vocês mesmos. O mais curioso nesse post é que, diferente dos outros que contêm desvivimentos, não há euforia. Aqui o pessoal só não acredita nele e fica tipo: é a sua fita? Admita. Ok, killer. Ok, assassino. Eu acredito fielmente que seja o próprio tentando vender ou alguém de tiração, inventando. Tá, esse é um dos mais estranhos. São moldes do rosto de pacientes de um hospital psiquiátrico, trabalhador de um hospício, máscaras originais mortuárias de pacientes. Compradores receberão clipes mostrando o declínio terminal de seus pacientes, bem como CCTV de seus últimos momentos. Não apenas gesso, ele contém sua essência. Use-os para rituais, sessões espíritas, o que você quiser. DM para máscaras disponíveis, ou reserve uma de um paciente atualmente morrendo. Em meio aos comentários descobrimos que uma pessoa comprou há um mês e não teve nenhuma atualização, então o vendedor questiona ele dá algumas informações e ele fala que a pessoa da qual o cara comprou a máscara ainda estava viva.
Aqui são várias filmagens e fitas vendidas de uma casa totalmente fora de uma concepção que temos de realidade, como se ela estivesse travada, presa em algo amaldiçoado e distorcido. Vídeos caseiros de uma família desaparecida. Eles enlouqueceram vivendo em uma casa no meio do nada. A casa é demoníaca, possuída, amaldiçoada, viva. Ela se move, se transforma e os atormenta lentamente. Gravados em fitas Hi8. Seria impossível falsificar o que você vê aqui. Isso vai estilhaçar a sua realidade, vendendo cópias de um VHS e DVD das filmagens, bem como a câmera e as fitas Hi8 originais. Temos um vídeo, mas ele não mostra muito, apenas alguém em meio a uma casa escura enquanto é possível escutar vários gritos, barulhos vindos de diferentes cômodos. Ele grita pelo nome Sophie e só o que temos é mais e mais grunhidos. Sophie! Coloquei esses dois juntos pois são curtos e não há tantas informações, além de serem semelhantes. Ambos falam sobre rituais. Machuque quem você quiser machucar, faça-o se contorcer, vem com instruções. Observação: boa oferta feita, seja rápido. Os comentários não têm nada que agregam algo, o que faz com que pulemos para o próximo item. Os últimos rituais realizados por King Santa, um dos fundadores do nosso site. Porra, sentimos falta dos seus natais. Estude-os, eles são executados perfeitamente. Nada abaixo de $30 mil. Faça uma oferta o mais rápido possível. E aqui descobrimos um culto macabro liderado por um Papai Noel malvado. Os natais dele eram incríveis, aparentemente. Seguindo essa linha, temos dois itens restantes, que eu pulei a ordem para fazer o gancho do assunto principal desse vídeo. Neste post, alguém procura pela mão embalsamada. Procurado. Veja a gravação. Mão embalsamada demoníaca. Informações do produto. Comprei uma fita aqui há alguns meses. Essas crianças das cenas usam essa mão embalsamada no videoclipe da banda deles. Também para tentar evocar o Kurt e o J.J. Allen. Dá errado e um deles morde a própria língua. Venderei a cópia digital. Me enviem uma mensagem. Eu quero a mão. Se alguém a tiver, diga o valor que deseja. Observação: trolls que me enviam mensagens vão se fuder. Consigo saber se estão tentando me vender alguma merda falsa. Esse aqui contém um vídeo. Nele podemos ver um grupo tentando gravar um videoclipe. E até eles tentando fazer todo aquele ritual com a mão. Porém a pessoa está amarrada, deitada no chão de cabeça pra cima. E algo dá errado ao ponto que ela começa a comer a própria língua. Isso me traz algumas perguntas, pois em nenhum desses itens há uma data de postagem. Isso se passaria antes ou depois do primeiro filme. Não me lembro de ter algo que ligue o post com o filme além da mão. Talvez revendo ele eu ache algo, mas esse não é o momento. Além de ter alguém que procura por esta mão, isso nos dá uma dimensão. Todos esses itens são postados no mesmo site. Site esse que existe em sua certa ideia, o que significa que, embora não ligados um aos outros, são partes do mesmo universo. Eu não sei como deveria se chamar o universo dessa franquia que está se formando, mas de uma coisa eu sei: ela é muito bem construída, pensada e de certa forma amaldiçoada. Vamos falar sobre o principal desse vídeo. O vídeo da ressurreição de Terry é algo bagunçado, pois isso parte do ponto de princípio que ele é um teaser de venda de algo. Do que exatamente? Desse ritual onde você consegue trazer um ente querido de volta. No vídeo vemos uma mulher sendo amarrada, imobilizada, e o ritual sendo preparado, o mesmo círculo sendo feito, e ao longo das próximas cenas, vários takes de uma pessoa possuída por algo, num estado de agonia, catatônica, enquanto ela é acalmada, contida por uma espécie de crucifixo e, pela minha dedução, palavras. Isso porque essa mesma fita é a gravação do início do filme. E lá para algum momento futuro, vemos o que de fato é esse ritual e entendemos com clareza quando a Laura o assiste mais uma vez. Um detalhe que durante o vídeo, palavras aparecem com o intuito de informar o título do vídeo: a ressurreição de Terry, a ideia, o ritual de ressurreição de um ente querido e a sua venda. Passo a passo disponível em inglês e russo, apenas 10 cópias. E agora, com bem mais material, juntando o início, o site e o filme, temos a ideia completa. No vídeo, a mulher em russo fala: imite a morte, depois consuma o antigo corpo, o suficiente para conter a alma e depois expurgá-la para o novo corpo.
Acontece que, nesse processo de trazer um ente querido de volta, a pessoa invoca uma entidade dentro do corpo de uma pessoa. Essa coisa fica dentro e vive como um hóspede, deteriorando todo o seu estado. O corpo fica completamente danificado. Ela deve manter essa coisa presa e acalmada. Ela não deve ser alimentada, pois durante todo o processo ela precisa estar faminta, para que assim, quando finalmente for acontecer, ela possa devorar o cadáver daquele que a pessoa perdeu, consumindo toda a sua carne e alma, e assim, a pessoa também precisa de uma outra pessoa, um sacrifício. Ela deve imitar a morte de quem ela quer trazer de volta. Então essa pessoa deve morrer para que essa entidade, de forma grotesca, esvazie todo o seu estômago, preenchendo esse novo corpo pela alma e restos do falecido. É uma ideia nojenta, horrenda e uma perspectiva crua de possessão. E o círculo é usado para prender, definir o limite da área que aquela coisa poderia ficar. Aquele rastro que o Andy vê era parte dele. Depois é mostrado que o círculo que a Laura fez foi em volta da sua casa inteira, e não algo pequeno. O círculo também é um gesto de ligação e comunicação. Ele é usado para acalmar a entidade e colocar a pessoa de volta no estado de possessão. Futuramente no filme, a Laura usaria do círculo como diálogo. Não ironicamente, essa forma crua, pé no chão como o universo constrói esses possuídos, maldições, demônios, perca e dor, consegue me deixar mal e assustado. A ideia da profanação do corpo, perca de si, da violência cometida por algo destrutivo, me assusta. E o conceito não é simples. Em Talk to Me eles estabelecem a ideia que ao ser possuído, sua alma é levada ao inferno, onde sofre no lugar da coisa que está no seu corpo. Lá seu corpo é rasgado e sofre muito, enquanto no nosso plano seu corpo apodrece, como se estivesse extremamente doente. Sobrenatural como doença. E lembram daquela informação? Isso não é um culto? Bom, eu pedi pra que vocês guardassem isso e eu sei que a maioria aí já esqueceu, e eu também. Mas eu só me toquei nisso quando eu estava prestes a sair do site. Fui ler as letrinhas mais ou menos miúdas que estavam abaixo daquele aviso da tela inicial. E era basicamente: nosso site irmão, this is not a cut. Foi tomado por algo. Não os visite. Não entre em contato com eles. E eu visitei. E assim, abri uma guia no meu navegador com o título: Nós encontramos você. Se abriu um vídeo que ocupava todo o espaço do meu navegador, ao ponto que eu não tinha acesso à sua barra ou algo do tipo. Então eu assisti através do miniplay. E um vídeo que inicialmente é preto e se escuta apenas uma respiração, até que metade de um rosto todo deformado aparece nele, com aquelas luzes esverdeadas, te encarando. Não sei se era algo possuído, um cadáver ou o que. A respiração aumenta e se torna gemidos, grunhidos e leves gritos. E é basicamente isso. As únicas coisas que eu tirei como informação é que de fundo podemos escutar um coral de igreja, o grunhido lembra aquele mesmo som da casa amaldiçoada. E essa mesma luz verde dos outros vídeos. É estranho e meio assustador. Eu me caguei inteiro vendo isso aqui. Mas é isso. O desfecho até o momento. Eles tornam toda a coisa não só algo meramente sobrenatural como os conceitos em demais filmes, mas tornam isso sujo. Seguindo, então, temos que o horror aqui não é só essa monstruosidade, mas a forma ruim que as pessoas possam agir e coisas ruins que possam existir. A forma, o estado que a Laura está ao ponto de fazer essas coisas. Ela usa o seu sobrinho, que é uma criança, como receptáculo para algo maligno com o intuito de tirar a vida de uma inocente, outra criança, para trazer a sua filha de volta. E que agora você entende aquela minha fala lá no início. Bring Her Back igualmente trabalha o luto em diferentes vertentes. Ele mostra a perda de filhos, a perda de uma mãe e seus respectivos estados de luto. Enquanto as crianças estão naquele processo de digerir as coisas, a Laura apenas se afundou nisso e desesperadamente tenta de alguma forma trazê-la de volta. Nada dessas coisas tira a experiência total do filme. Você já sabia que existia algo ruim por trás disso tudo. Eu só simplifiquei isso. Embora com seu horror, ele desenvolve diretamente a própria angústia dos personagens. Como eu disse, acima de um pano sombrio sobrenatural, há personagens em constante tormenta, sejam elas emocionais, físicas ou internas. Voltando pro filme.
O filme é extremamente bom no que ele se propõe, sabendo que há algo de errado, ele começa de forma coada, apresentando tudo aos poucos, até ele te puxar pra debaixo do tapete. Você se vê enrolado em algo totalmente sufocante, ele te consegue pegar pela história, pelo visual e pelo seu aspecto, assombroso, adoecido. Falando do filme de forma nada linear, pra depois falar sobre o seu final. O Andy é o personagem principal, e nós enxergamos tudo na perspectiva dele. Sabe aquela desconfiança, o medo de fazer algo errado? Porém, tem uma coisa que separa a gente dele, aquele maldito segredo, o que de tão grave ele fez aos 8 anos. Quando o Andy chega na casa, seu intuito é proteger a Piper a todo momento. Ele sempre quer se certificar que ela está bem. You okay, Pipe? Yeah, I'm okay. Grapefruit. I'm all good, Andy. Segura. Se as coisas estão boas pra ela, já que pra ele tudo é um desastre. É uma questão muito interessante que o filme aborda, pois ele, sendo o irmão que enxerga, quer poupá-la da realidade, ao mesmo tempo que ele se torna uma extensão do que lhe falta, ele se torna um auxílio e, sinceramente, isso é uma das melhores coisas desenvolvidas. She needs me. Desde os momentos iniciais, onde ele conforta ela, até os futuros, onde ele luta por ela até o final. O filme traça um paralelo entre o desespero de estar cego ao quão desesperador é viver e enxergar em uma realidade que te esmaga. O Andy, quando abriu a porta para salvar o pai, encontrou ele no chão e não fez nada. Ele viu o corpo dele lá e apenas congelou. Inicialmente a gente pensa que é aquele duro choque, mas as coisas são bem piores. Percebemos através do filme que ele não se importava pela morte do pai, mas o temia. Percebemos que algo constantemente o assombra e o incomoda. Aquele personagem que antes parecia alguém neutro é alguém totalmente frágil. Ele se mantém pela irmã. Toda aquela imponência em parecer forte é por ela, mas também por culpa. Ele fica dias sem conseguir tomar banho em um banheiro. O medo de estar em um banheiro fechado e imaginar a mesma cena, encontrar o corpo do pai falecido, o assusta. Não sabemos o que é, sua presença, a sensação de não ter feito nada. Talvez um misto de coisas. É em uma dessas cenas que inclusive vemos que quando eles encontram o pai, a Piper tenta fazer uma respiração para salvar ele, mas ele já estava morto, com muitas coisas para fora. É bem nojenta a cena. Ao longo do filme, além de não conseguir encarar o próprio corpo do pai no funeral, ele não consegue olhar para si mesmo. Ele passa a ter sonos terríveis e a mijar na cama. Ele passa a perder o controle do seu próprio corpo. A única coisa que ele consegue fazer em relação ao seu medo é tentar tomar banho em uma torneira de quintal. E quando ele finalmente toma banho em um banheiro, o pai o assombra agora de maneira literal para falar que a sua irmã irá ser morta. Isso é bastante curioso, pois a ideia de que o pai o assombra constantemente não parte de um simples medo. Em um momento do filme, quando a Laura consegue fazer com que o Andy fale sobre o que ele está sentindo, descobrimos que o pai o odiava, um ódio mesmo. He used to hit me so hard. I'd wake up and I wouldn't even know where I was. Ele ligava o chuveiro para que a Piper não escutasse, mas ele batia muito nele ao ponto dele desmaiar e acordar sem saber onde estava. O filme ainda deixa implícito outras formas de abusos cometidos pelo pai, então percebemos que ele não deixaria de assombrá-lo mesmo depois de morto. A perspectiva da Piper e do pai que nos foi mostrada é totalmente quebrada. O Andy sabia o quão horrível ele era e não queria estragar isso para ela. Quando o pai dele se casa com a mãe da Piper, as coisas são piores, pois ele parecia ter encontrado a família que ele realmente queria ter. E as coisas com Andy não param. Descobrimos então que ele desenvolveu esses problemas emocionais desde pequeno. E a tão terrível coisa que ele fez aos 8 anos foi literalmente ter batido na própria irmã. Um misto de inveja por ela ter a atenção que ele queria ter. O filme não aprofunda se isso ocasionou sua cegueira, mas é algo que ele se culpa por ter feito. Quando o roteiro te joga isso, é como uma bomba. Um personagem que a todo momento tenta cuidar, cometeu algo gravíssimo no passado. Ele se demonstra alguém totalmente diferente e agora é mudado, mas ainda fez. E um fantasma como alegoria a abusos sofridos. Isso é muito bem colocado, pois o Andy nem sequer se envolve com algo sobrenatural. Simplesmente acontece. O pai simplesmente aparece como algo que nunca vai deixá-lo.
Na cena dele com a Laura, ele fala que nunca falaria com o pai se não fosse sobre a Piper. E quando o pai dele aparece pra ele, é justamente por isso, pra avisar que ela iria morrer. Ela iria morrer na chuva. A Laura é uma das melhores personagens do filme, e eu falo isso pela atuação, por tudo em geral. Ela é muito bem escrita, desenvolvida, é angustiante vê-la em tela, pois ela representa aquele arquétipo de que, não importa o que eu faça, o que eu pense, ela sempre vai estar um passo à frente. A lore da Laura é que basicamente ela tinha uma filha chamada Katie, e essa filha morreu em um dia de chuva na piscina. Por isso ela está fazendo isso, ela não superou a perda, ela a quer de volta. Na mesma cena com o Andy, ela fala sobre esse sentimento. Quando o Andy pergunta como ela lidou com a ausência da Katie, ela apenas diz: I didn't. É muito foda esse roteiro, porque por mais que sendo uma antagonista, você sente a dor, você minimamente entende, mesmo que em meio à loucura, o porquê dela estar fazendo tudo isso. When we buried her, I didn't want to leave. It felt like I was abandoning her, you know. How could I go home without my daughter? How could I sleep in a bed when she was in the ground? I used to stay at the cemetery for days, just so I could feel close to her. I'd give anything to hear her call me Mum one more time. Just one more time. É irritavelmente boa essa personagem. Você sente todos os traços de tristeza e vê ela gradualmente se tornar mais e mais insana em busca de algo que ela realmente deseja. A volta de um ente querido. Ela pensou em tudo, em todas as coisas. Your new sister and brother, Oliver. Tall, aren't you? What colour is his hair? Red. Yeah, and curly too. Why'd you say it again? Bloody cheetah. A Laura é uma orientadora que trabalha na mesma agência que cuida das crianças que a Wendy mulher trabalha. Ou seja, ela tem uma confiança de todos. Ela mesma já sabia como adotar e chegar até a Piper. Você nota isso quando todas as cenas em que ela chega mais perto de concluir o seu plano, ela já sabia o que fazer. Ela faz a Piper aos poucos se tornar a Katie. It's Kathy's room. There you are. Preenchendo um espaço, ela dá o quarto a ela, as roupas e a trata igual. Em cenas com ela, você percebe que as palavras Katie, filha, quase que se soltam da sua boca se pudessem. Mas mesmo tendo todos esses traços emocionais, humano, o filme faz questão de tornar isso um traço da sua decadência. Ela está perdida, e ele mostra que ela não deixa de ser uma pessoa terrível por conta disso. You awake? Ela sabia como fazer tudo, ela só não esperava que o Andy existiria, mas ela facilmente sabia como contornar isso. Ela sabia do seu histórico, ela sabia como manipular toda a história, ela sabia como lentamente separar os dois. Ela geraria desconforto e desavenças. O primeiro grande impacto é quando você percebe que ela incomoda o Andy de forma passiva-agressiva, mexendo em suas coisas, revelando que ele não disse a verdade pra Piper. You didn't look at him? Na cena do funeral, ela pergunta como está o pai deles. Ele responde que bem, mas ele nem conseguia olhar para o corpo. Então ela o força a se despedir. And I can't let you do this. Like some people believe, the spirit stays in the body for months after death. Ela o força a beijar a testa do pai como despedida e depois a boca, Kiss your father, Andy. dizendo que é um costume geral, mas ele não faz. It's custom. It's not. It is, darling. Ela então beija. Don't worry, you're in good hands.
Ela age como se transbordasse uma certa confiança em relação a tudo, e esse é novamente seu destaque. Ela tem confiança pois sabe o que está fazendo. Ela mais do que ninguém sabe como lidar com crianças. Ela é uma orientadora e usa isso para conseguir o que quer. Ela faz com que a Piper perca a confiança no irmão a cada erro mínimo, e sem saber o que fazer quando fica sozinho sem saída, ele surta. Descobrimos que durante a noite ela mesma fazia xixi em uma jarra e jogava nas calças do Andy, para que ele achasse que ele estava fazendo xixi na cama. Não só para duvidar de si mesmo, mas fazer xixi na cama pode estar ligado a vários fatores, e ela quer tirar o Andy da jogada. Nesse contexto, quanto mais agressivo e instável ele se demonstrar, mais fácil tirar ele de perto. Mijar na cama pode estar ligado com luta, depressão, irritabilidade, por aí vai. Futuramente no filme, a Wendy, a mulher, perguntaria pro Andy, o menino, se ele estaria fazendo xixi na cama, porque isso pode ser o traço de alguma coisa. Então, ao longo do filme, embora trejeitos frágeis como o Andy, como nós, ela ainda se demonstra uma pessoa articuladamente terrível. E quanto mais o filme chega perto do final, a personagem fica cada vez mais próxima de transbordar. Há um personagem bastante emblemático no filme, She's smiling at you. o Wally. Quando ele aparece, ele é retratado como sendo um filho adotivo, depois sobrinho, depois vemos que tão pouco a Laura o trata como uma criança. Conforme seu corpo vai se transformando, adoecendo, apodrecendo, não é muito difícil de ligar ele, associar ele à pessoa imbuída com aquela tal entidade das fitas, que posteriormente seria chamado pela Laura de anjo. Durante o filme, os círculos são uma mensagem de ligação muito forte entre a coisa e quem está praticando o ritual. Eles aparecem como um símbolo distorcido de afeto entre coisa e pessoa, e mesmo sendo um personagem que é deixado de lado propositalmente, ele é um dos que mais sofre e que mais movimenta a trama. A sensação curiosa de saber o que ele é e representa é grande, e o filme não esconde, nos fala logo de cara, mas nos deixa com uma outra dúvida. Wally não é um sobrinho, nem um conhecido. Quem é essa criança? Como a gente sabe, a coisa deve permanecer presa e faminta. O Wally fica assim. Em uma das cenas após escapar, a Laura dá um banho nele e pergunta como ela poderia ter certeza que ele estaria ali, falando com a coisa. Are you in there? Então ele mostra. O body horror é o destaque nesse personagem, e tudo fica pior quando você percebe que ele está sendo usado para algo terrível, talvez sem retorno. Ele é uma criança em um plano adulto e irresponsável. Uma das piores cenas é quando a Laura diz que vai sair com a Piper, tipo dia de meninas, e que o Andy não poderia ir. Ele deveria ficar de olho no Wally. Então ele passa o dia na casa com o Wally e acha isso muito bizarro, deixá-lo preso em um quarto. She lock you in, Ollie? Ele deveria estar faminto, ou coisa do tipo. E você sabe o que isso pode significar. O Andy... You hungry? Não. Pra ele é só uma criança que a Laura trata com certo desdém. Então ele tira o Wally do quarto e fala que vai preparar algo pra eles comerem. Eles ficam na cozinha, o Andy pega o melão e uma grande faca que parece poder cortar qualquer coisa. O clima fica tenso pois você sabe, novamente, que algo ruim pode acontecer. O Andy então diz que ele só daria comida pra ele em troca que ele se comunicasse com ele. You wanna ride? Tinha que ser algo justo. Então ele entrega um lápis e um papel, pois caso ele não quisesse falar, ele poderia escrever. And you can talk to me. O quê? And you can talk to me. Talk to me. Talk to me. What the hell? Oh my God! No way, yeah. Vaca, ela me cerca son sourire. L'air transperce jaillit dans fond de moi. There we go. Ele começa a escrever e o Andy vai e entrega um pedação de melão pro Wally. A coisa. E tipo assim, não querendo ficar contra você, Andy, mas você é um jumento, por que...
Caralhos, você entrega uma faca desse tamanho pra uma criança amaldiçoada? Ele não sabia, mas porra. O Wally apenas pega e o Andy diz que vai pegar um pote pra colocar os pedaços, pois ele não poderia comer daquele jeito. Making a mess. Ele vira de costas e quando você está apenas assistindo, você escuta o barulho de algo sendo destroçado e mordido. E quando a câmera volta pro Wally, ele está devorando a lâmina. E como eu posso explicar isso sem desmonetizar? A boca, a mandíbula, os dentes dele inteiro é destroçado. A cena é horrivelmente bem feita e angustiante. Obviamente o Andy vendo aquilo fica desesperado, fica muito desesperado, e aquela tensão de que vão culpar ele aumenta, mas ele tem que fazer algo a respeito. Ele rapidamente pega o Wally e começa a arrastar ele pra fora da casa, e é quando ele chega próximo ao limite do círculo que vemos que o corpo dele reluta em sair. O Andy mesmo assim força sua saída, e é quando seu corpo desaba no chão e começa a retorcer em completa agonia. É uma dor que aumenta. Aquela coisa está o destruindo por dentro. O círculo é quebrado. O Andy está em completo desespero pois quer ajudá-lo, mas não sabe o que fazer. Mesmo não sendo próximos, ele tem medo de perdê-lo. E mesmo em um estado doloroso, pela primeira vez vemos um traço do Wally que não seja aquela coisa. Aparentemente ele brevemente toma o controle do corpo e implora por ajuda. Mas nesse momento a Laura chega em casa e estranhamente ela o coloca de volta pra dentro. Recusando ir até um hospital, ela se tranca no quarto e fica assistindo as fitas em um looping completo de desespero, com medo de algo ter dado errado. Mas na fita vemos que a coisa também saiu do círculo e foi acalmada com aquele movimento circular. Ou seja, ele é colocado de volta naquele estado de possessão. Ela culpa o Andy e faz a Piper achar que ele é o culpado por algo. Um detalhe, depois dessa cena toda, o Andy vai até a cozinha e vê que o Wally escreveu no papel. E ele só escreveu Bird. Uma outra cena horrorosa é que conforme os dias estão próximos, o Wally está completamente faminto. Ele está incontrolável, ele basicamente come tudo o que vê pela frente, até um pedaço da mesa de madeira. E de si mesmo. Ele vai ficando cada vez mais feio e deformado. A Laura quase não consegue controlá-lo mais, ela quase morre no processo. A coisa deve ser feita. Ellie, we're going out for a little bit. You be alright? Good. See how much he hated me. And I lied. A Piper é uma personagem que não tem tanta autonomia, ao menos o que o filme faz parecer. É interessante porque ela parece sempre estar alinhada, apoiada a algum personagem, como se ela refletisse a perspectiva de cada um deles, do Andy e da Laura, até ela tomar o seu certo destaque, que é o seu final. É uma alegoria, pois desde o começo ela diz que pode fazer as coisas sozinha. O filme retrata propositalmente como se ela não soubesse lidar com as coisas por conta do seu estado, mas se você der uma olhada na história, você vai perceber que de todos os personagens, ela é a que mais enxerga e lida com as coisas. Diferente dos outros. Ao encarar o luto, ela sofre, mas lida com ele. Embora todas as dificuldades, ela lida com isso também. Todos os personagens do filme buscam por um afeto perdido e encontram isso na Piper. E quando o filme a torna uma personagem com destaque, isso não fica destoante, pois ela sempre mostrou uma certa maturidade, genialidade e carisma pra lidar com tudo. Inclusive, uma das coisas que mais me doem ao assistir o filme é essa megera da Sally Hawkins tentando destruir uma família. What are you doing there, Andy? A bit creepy, isn't it? Just the two of us. Tá, resumindo rapidamente de forma não tão porca esse final, só pra fechar tudo. O Andy, após ver o espírito do pai, cai no banheiro e vai parar no hospital. Lá, ele acorda desesperado, pois agora ele sente que a Piper pode estar correndo um grave perigo. A
A Laura está com ele e diz que ele não pode sair, pois eles deveriam verificar se o seu cérebro não descolou ou se o seu crânio não sofreu uma fratura. Ela oferece apoio e um desodorante. Be a present. Papa got you this. Ele fala sobre o que aconteceu no banheiro e ela simplesmente joga isso. You don't think it's because your dad died in the shower when I killed him? O quê? É do nada e inesperado. O filme não volta nisso. Não dá pra saber se é delírio, mas eu acredito que não. Pois lá no começo falam que a morte dele não poderia ser algo do câncer dele, pois ele terminou a quimioterapia bem. I just finished chemo. It's supposed to be better. Sim, pode acontecer, mas alguém dar um empurrão pra isso acontecer também. E convenhamos, essa mulher é maluca. Bom, depois disso ele fala que em hipótese alguma ela deveria deixar a Piper ir pra chuva. Keep her inside, I promise. A cena corta e ela tá levando a garota pro lado de fora pra brincar na chuva. Temos vários takes que misturam vídeos da Katie e esses momentos da Piper na chuva. O rosto dela nunca é mostrado, como se ficasse na memória ou uma forma de substituir de certa forma a imagem dela pela imagem da Piper, algo que a Laura faz ao longo do filme. Kathy, I'm filming you. Piper! Elas entram então naquele galpão que ficava trancado, pois a Laura diz que quer mostrar algo pra ela. This is Kathy's favorite. E não tem nada, apenas coisas da Katie. Ela veste a garota como uma filha e até diz que ela poderia chamá-la de mãe. Até que de repente o Wally entra no galpão indo pros fundos e escutamos alguns barulhos. A Laura diz que aquele não é o momento. Not just you, my darling. Então ela fala que gostaria de mostrar outra coisa para Piper. E então ela guia a mão dela até algo frio, gelado e duro. Ela diz que é um freezer e que aquilo era apenas carne. Oh my god, what is it? Just meat. Então é quando é revelado que o corpo da filha dela estava naquele galpão. Uma coisa, nesses momentos a sós, ela sempre colocava a ideia na cabeça da Piper que quando o Andy fosse adulto, ele seguiria a própria vida. Uma tentativa de manter ela presa ali com ela, suscetível às coisas que ela faria com ela. You like living here with me? Acontece então uma coisa que a Laura não esperava. Os médicos dão alta pro Andy, e como está chegando os dias para acontecer o ritual, ela precisa fazer algo a respeito. Então, ela friamente pensa por um tempo, calmamente vai até o quarto da Piper e dá um soco bem forte no seu rosto. No dia seguinte, ela faz parecer tudo culpa do Andy. Here he is. Anything you want to say? Show him love. Oh, Piper, what happened? E a Piper fica desconfiada do irmão, pois a única coisa que ela conseguiu sentir no momento foi o cheiro do seu antitranspirante. A vagabunda usou isso desde o momento do hospital. Ela pensou em tudo. Acontece que aqui ela consegue acertar em cheio o Andy. Ela faz tudo parecer culpa dele e joga tudo pra cima dele. You're abusive, Andy. Revela mentiras que ele contou a Piper e instaura diversas dúvidas. Fala que ele bateu nela porque o pai batia nele. Just like your dad. He hit you, so you hit her. What do you mean Dad hit him? Yeah, he abused Andy. That's why I didn't say. That's not true. He hit you? No, he didn't. E fica colocando ele como alguém violento. He butchered Oliver's mouth. Been seeing your dead dad. I hate to think what you've done with Junkman. You're the only one strong enough to leave that kind of mark. Laura, stop. E ele não faz nada, ele apenas recua, pois sabe que se perder o controle pode ser pior. Ele também sabe que ela é uma maluca, até que no fundo ele vê que o Wally está lá fora na chuva totalmente estranho. Fuck out of Ollie. Ele tenta ajudá-lo, gravá-lo, e aqui a Laura parte pra cima dele, e então rola uma briga ali, onde ele não bate nela, mas ela faz parecer que ele a feriu. Baby, what did you do? You touched me. She's hurt. Fucking hurts. Come on, we're leaving now. You're dangerous. Fuck off! I'm not gonna let you hurt her again. I have to protect her. Oh, well, you protected Kathy. De fato, ele sai do controle. O filme consegue estabelecer ele como alguém bem forte, pois ele treina e tudo mais, mas a Laura contorna isso. A Laura até diz que sua violência vem disso. Ela faz tudo ser algo ruim pra ele.
Enfim, achando que o irmão feriu a Laura e questionando realmente se foi ele que a machucou e que ele não é mais o mesmo e que ele iria deixá-la, e após a Laura fazer com que aquele grapefruit perca o significado, Grapefruit. 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 Come on, Piper, go. Grapefruit. Piper. ela fica do lado da Laura. E aqui temos a sequência final, quando o ritual vai acontecer e o seu ato final. O Andy vai embora, a Laura leva a Piper até uma partida de goalball e prepara tudo. É quando ela manda o Ollie devorar o que está no freezer. Temos uma sequência muito boa que onde, e sem saber o que fazer, o Andy vai até a única pessoa que ele conhece que pode ajudá-lo, a Wendy, a mulher. E chegando lá, ao esperar na salinha de espera, ele olha pra frente e vê um cartaz de desaparecido de uma criança, Connor Bird. Call the cops. Laura told me. Ele basicamente entra no escritório da Andy, relata todas as coisas estranhas e fala: essa mulher é maluca e sequestrou esse menino. Aí a Wendy diz: isso não é possível, pois ela trabalha aqui há anos e é confiável. E o menino, esse Ollie, é o sobrinho dela. Aí ele fala: não, eu não tô maluco, ela é maluca. Me ajuda, ela vai matar minha irmã. Vou fazer uma ligação. Pra quem? Aí ela diz: pra Laura. Aí ele fala: não, véi, ela pode machucar a Piper. Vamos lá que eu te mostro tudo. Me dê uma chance. E assim, o melhor duo é estabelecido: Wendy e Andy. Wait in the car. Why? You were this close to getting a restraining order. No meio de tudo isso é quando a Laura quase é devorada viva, mas estabelece novamente uma ligação com a coisa, agora de sangue. Aí depois ela leva o bicho pra papar. Uma coisa, o bicho tá tão faminto que come até partes de si mesmo. É terrivelmente bem feito e me espanta tudo isso. Alguém tem que conferir se o menino não se comeu de verdade. No meio do caminho até a casa da Laura, o Andy liga pra Piper e começa a falar tudo pra ela. Ele fala do seu medo de perdê-la, de como ele não gostaria de mentir, que ele não queria ter feito mal. Ela era a única coisa que ele tinha. Ele basicamente coloca tudo pra fora, fala que a ama muito e que não se perdoaria se a perdesse, que machuca muito ela pensar que aquilo foi feito por ele, pois ele faria de tudo por ela. And I lied because I didn't want you to know how ugly the world was. And when I was 8, I hit you. And I regret it more than anything, but I'd never do it again. But I just need you to understand that bruise on your face right now, that wasn't me. It was her. She's bad. But she's hateful, and just like that, she's not gonna let you see it. E a Wendy se compadece, então ele fala pra ela não confiar na Laura. I love you, Pipe. Grapefruit. E adivinha quem está com o telefone da Piper? Now, Pipe. There's something wrong with Laura. Ela não escutou nada e para piorar no final da ligação, a Wendy, a mulher, diz pro Andy que eles estavam chegando e tudo se resolveria. A Laura consegue escutar aquilo e começa a limpar todas as provas que algo terrível ali aconteceu. Que filme fodido. Eles chegam até a casa, a Wendy, a mulher, fala pra ele ficar no carro porque a situação dele poderia piorar. Chegando lá, a Laura atende. Hi, love. A Wendy diz que só precisa verificar tudo. Enquanto ela olha tudo, é óbvio que ele, o Andy, o menino, não iria ficar quieto. Então ele sai do carro, pega um bebedouro e arromba aquele galpão apenas pra ver o Ollie devorando um cadáver. Um detalhe, quando eles chegam na casa, eles levam com eles um cartaz do Bird, e esse cartaz só sai voando por aí em meio à chuva. Juro que isso vai ser usado. Então, ele entra em desespero e começa a gritar pela Wendy, a mulher. Na casa, ela não nota nada de estranho. Like the kid's blind. What's that? Nothing. E ela quase chega perto de notar algo. E quando o filme dá a entender que nada vai acontecer, I'm sorry for interrupting you. You're bleeding. ela nota o braço da Laura sangrando muito, o machucado que o Ollie fez nela. Are you okay? E aqui ela escuta os gritos do Andy, o menino. E nessa cena tensa, ela fica com um olhar de assustada e você pensa, a Laura vai matar ela. Dane. Please, Wendy. Don't. All right. What are you I'm gonna do something for Kathy.
We're good friends, aren't we? How long have we known each other now? Okay, love. Let go. Não, ela começa a falar pra mulher não fazer nada, que ela achou uma forma de trazer a filha de volta. Ela basicamente tenta vender o curso pra mulher, a Wendy. It's Kathy. We can bring her back. Yeah. What? Listen. What have you done? Listen. What have you done? Listen! Piper needs to go the same way Kathy did. Jesus. A Wendy fica horrorizada e fala: que porra é essa, vagabunda? Vou embora. Let me go! A Laura começa a desmaiar por conta do ferimento, a Wendy, a mulher, começa a tentar correr, ela até fica na beirada do segundo andar e eu achei muito que ela seria empurrada. O Wendy, o menino, chama ela pra ir lá fora. Ela vai até o porão, vê toda a coisa que tá acontecendo e lança um. E fala: vamos embora agora, PPRT. E é aí quando eles estão indo embora que a Laura imprevisivelmente atropela os dois, sem mais nem menos. Os dois são atropelados, a Wendy, a mulher, morre instantaneamente, ela é toda esbagaçada e o Wendy, o menino, fica vivo agonizando. A Laura vai até ele e finaliza ele utilizando uma poça afogando. Descansa em paz, Wendy's. Grapefruit. Going to trouble when I was younger. Won't hurt. Andy, we're gonna put you in your unsupervised unit. So you can hold your dad in his cute bed. Andy! Yeah. A Piper chega em casa e um detalhe curioso é que agora a casa tá um completo caos. A Piper não enxerga nada, mas ela está ali andando entre cadáveres e sangues. Apenas não sabe disso. Ela escuta um toque de celular diferente e questiona. A Laura diz ser dela e que apenas trocou o toque. Ela caminha até o corpo da Wendy, a mulher, pra desligar o aparelho. A Piper fica sozinha na sala e é quando ela escuta outra coisa. Piper. A voz do Wendy. Ela sobe as escadas enquanto essa voz a chama, e vemos que quem está chamando por ela é na verdade o Wally, entidade, imitando sua voz. Can you smell that? Ela encosta nele e percebe que aquele ali não é o Wendy. A Laura aparece segundos depois e pergunta o que ela tá fazendo ali. Ela questiona quem é aquele, pois I ouviu, heard Andy. e a Laura diz ser o Wally. Who is this? It's just Ollie. Ela até mente falando que o Andy está lá embaixo e veio se desculpar. A questão é que quando elas estão descendo as escadas, você nota que a Piper percebeu que tem algo muito fodido rolando. What color is Ollie's hair? Então é quando ela pergunta qual a cor do cabelo do Ollie. E a Laura responde o que ela já tinha dito: vermelho grosso e encaracolado. Red. Looking curly. Why? Quem brinca muito um dia vira brinquedo. Acontece que em nenhum momento a Piper encostou no Ollie. A única distração que ela tinha era aquela da Laura lá no começo que mentia pra ela. É um negócio tão sutil que vira ponto de virada pra trama. That's the nephew's name, the redhead kid. Yeah, but he doesn't have red hair. It's him. E de fato, ela tinha um sobrinho chamado Ollie, ruivo de cabelo encaracolado. Ele até aparece em uma das fitas e é bem parecido com o Bird. Só que como o filme não explora essa ideia dessa criança ter sido sequestrada e não ser seu parente, isso te pega de surpresa quando é mostrado. Piper. Percebendo que aquela coisa não era o Ollie, ela corre e se tranca no banheiro. E aqui, quase como o prelúdio de sua própria história, fazendo paralelo claro ao corpo do pai, ela encontra o corpo do Andy jogado ali mesmo. Esse final é doloroso. Eu juro que já esperava a morte do Andy, mas fiquei na dúvida se eles iriam sustentar um filme em que não matassem o protagonista. A Piper mais uma vez então perde alguém. Sério, essa cena dela percebendo que ele morreu e você sabendo que ela nunca vai escutar a mensagem dele é destruidora. O filme te destrói não pelo demônio em tela, mas pelo pior dos males que poderia existir. Tristeza friamente vazia. A
Laura invade o banheiro e fala: eu falei com o anjo. It's a beautiful angel. It does beautiful things. Confia. What are you gonna do to me? Ela mete um: agora eu vou ter que te afogar. I'm gonna drown you in the pool now, love. O plano da Laura precisava de coisas bastante específicas. Um dia chuvoso. A água da piscina precisaria ser enchida pela água da chuva. E ela deveria morrer na piscina, a Piper. Ela sai numa porradaria franca e a Piper leva a pior, porque não enxerga e bate com tudo num pedaço de metal. A Laura arrasta ela até a piscina e o estado que você vê o corpo do Bird, o Wally, a entidade, é tenebroso. Ele está quase explodindo, com uma barriga enorme e com a pele quase se rasgando. Ela então começa a afogar a Piper, mas ela não tem força, está perdendo muito sangue. E ela não sabe matar alguém com as próprias mãos. O nível da água começa a baixar e a Piper vai demorando para morrer, o que faz ela ganhar tempo. Ela consegue levantar a cabeça para pegar o ar, mas a Laura tá empenhada em matá-la. Enquanto isso, a coisa está ali, acompanhando tudo e com algo quase saindo para fora. A Laura então está quase finalizando a Piper, e é quando a Piper consegue arranhar o seu rosto e ela emerge da água e, como quem quer usar psicologia reversa despretensiosamente para sobreviver, a chama de mãe. A Laura então é acertada em cheio por aquilo e começa a assimilar as coisas. Ela está matando pessoas, ela está tentando matar alguém, ela está tentando matar uma criança. Ela lembra do dia que sua filha morreu, do sentimento de perda. Ela começa a ver o quão aquilo é loucura, mas ainda agarrada ao desespero, ela implora para que a Piper morra no lugar da filha. Mas ela desaba ao ponto que não tem mais forças. Aquilo já tinha dado errado por muitos motivos. A sensação que esse final cria é esse prolongamento em algo tortuoso, assim como o sentimento da própria Laura a não lidar com a morte da filha. Um detalhe é que nesse confronto final, a Piper estava usando aquele casaco lilás da Katie, e ao longo das sequências o casaco foi se rasgando e rasgando até que ela o deixasse na piscina com a Laura, que o abraça enquanto grita. A Piper então corre, mas escuta uns estralos, então ela é perseguida pela coisa. Ela mete a porrada nele e mete o pé. Ela cai em uma descida, mas continua correndo até chegar na estrada e conseguir ajuda. Em paralelo a isso, a coisa fica olhando pro além do círculo e olha pro chão, vendo o cartaz de desaparecido do Bird. E aqui não fica claro se é o Bird que consegue sair do limite ou a coisa que o deixa ir, pois depois ele sai do círculo e começa a passar por aquele processo de dor. A Laura apenas caminha até o corpo da filha, e aqui o filme alterna entre outra gravação da filha, mas aonde podemos ver o seu rosto, como se em uma perspectiva agora de aceitação, ela se agarrasse e lembrasse da própria filha, aceitando a sua ida, aceitando olhar pra ela como ela era. Kathy, sweetheart, there you are. There you are. You alright? Em uma metáfora muito foda, ela rasga o próprio corpo para que o ferimento a matasse, e assim, ela vai até a piscina com o corpo da filha e morre ao seu lado. O Bird é encontrado pelas autoridades e ele está completamente perdido, implorando por ajuda, mas se lembra de quem ele é. A Piper está em um carro e chorando, então ela escuta um barulho e olha para cima. É um avião. Acabou. Esse é o segundo filme da série Hawkins que eu vejo que ela tá tentando entrar dentro da água. Ô mulher que gosta de água. Tem Paddington 2 também. Eu verdadeiramente gostei muito de Bring Her Back. Depois de muitos terrores mais casuais lançados ao longo do ano, esse é um verdadeiro e completo show. Eu entendo quem não gostou e quem não vai gostar. Não é algo apoiado no escândalo e em criaturas. Ele é contínuo e aterrorizante em todos os sentidos. Ele tem história pra tudo. Ele é bem pensado em tudo. E se você estiver acostumado a algo mais feito pra impactar visualmente do que contar algo através do visual e na sua composição, ele irá te cansar. O filme começa manso, se desenrola calmamente, alertando e mostrando minimamente todos os perigos. Te pega no roteiro, no visual, te deixa no chão, totalmente sem palavras. O terror sobrenatural se
torna um misto de luto, dor, tristeza, sujeira, fome, insalubridade e sangue. Personagens muito bem trabalhados, bem atuados, você torce por eles, você sente eles, e quando as coisas dão errado porque elas vão, você sente por eles. Uma vilã muito bem armada, montada, que com certeza me surpreendeu e muito. Poderia desenvolver muito mais elogios, mas seria um grande e enorme texto. Ele é completo, bom e totalmente consciente no que está montando. O talento dos diretores é criar uma coisa extremamente horrível de se imaginar, colocar isso em prática, fazendo disso o próprio inferno para o personagem que o vive, ao mesmo tempo que vai usar tudo o que conseguir entre a linha do horror e do sentimento humano. O desconforto é tanto pela trama dos irmãos, agora sozinhos, quanto pelo leve demônio na trama, que é complementado por uma personagem falsa em sua aparência que provavelmente esconde algo terrível, terrivelmente horrível. Queria deixar duas coisas registradas aqui. Tanto Bring Her Back quanto Talk to Me são filmes australianos, e eu tô começando a reparar que eles têm um grande potencial em fazer filmes de terror. Sabe qual outro filme, além de australiano, também é incrivelmente bom pra caralho, além de tudo, baixo custo? Lake Mungo. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vejo vocês em breve.